Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD do Maranhão, 99, e o telefone 991520454. Se você deseja nos ajudar, envie qualquer quantia para uma dessas contas que aparece aí e você vê o nosso Pix 331-957-816-20, que é o nosso CPF. Não se esqueça de dar um like, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Divulgue esse link para outras pessoas, para que eles também possam aprender juntamente conosco. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e também aí mais estudos escritos sobre a lição, então entre em contato e eu envio para você gratuitamente em PDF também em PowerPoint. Nós estamos estudando neste trimestre das revistas da CPAD com o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Então, como vamos superar os desafios e problemas que certamente temos enfrentado ou ainda vamos enfrentar em nossa vida cristã e precisamos de exemplos para não cairmos nos mesmos erros, que outras pessoas caíram. Vamos ver erros e acertos, dos homens de Deus, das mulheres de Deus, que estão registrados na Bíblia. Aí a gente olha, vê por que aconteceu isso com eles, porque eles passaram por estas e estas situações. Então nós, vendo o que eles passaram, nós não vamos passar pelas mesmas coisas, porque nós aprendemos, qual o caminho correto a seguir. Neste trimestre, nós estamos estudando nas revistas Adultos e nós temos aí como comentarista o pastor Elianai Cabral. Já estudamos as seguintes lições. Lição 1, quando a família age por conta própria. Lição 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Na lição 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Lição 4, ídolos na família. Lição 5, motim em família. Na lição 6, pai zeloso e filhos rebeldes. Lição 7, o relacionamento entre nora e sogra. Lição 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. E nós vamos estudar hoje a lição número 9, que tem por título Uma Família Nada Perfeita. Então existem na Bíblia várias famílias que não foram nada perfeitas, Mas nós vamos estudar nessa lição sobre a família do rei Davi. E nós vamos ver aí os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o rei Davi e sua grande família. Subtópico 1, Davi, o ungido por Deus. Subtópico 2, Davi, o homem de Deus. Subtópico 3, a grande família de Davi. No tópico 2, filhos e parentes na casa de Davi. Subtópico 1, Tamar, que era filha de Maaca. Subtópico 2, Absalão. Subtópico 3, Aminon. No tópico 3, o problema moral na família de Davi. Subtópico 1, as consequências de sua falta de domínio próprio. Subtópico 2, incesto e morte na família. Subtópico 3, vigilância, proximidade e exemplo. Então nós temos na vida de Davi, antes dele assumir o trono, nós temos depois que ele assume o trono, e temos depois do seu pecado de adultério e assassinato. Então são 3 etapas principais aí na vida de Davi. O texto áureo está em Gálatas 6:7, que diz: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então existe uma lei da semeadura, que está na palavra de Deus. Tudo que o homem semear, isto mesmo ele ceifará. Então nós devemos tomar muito cuidado com o que plantamos, E na nossa vida nós vamos acabar um dia colhendo isso que nós plantamos, que nós semeamos.
Então, o homem bom, ele semeia aí a palavra de Deus, é o amor, ele ajuda as pessoas, ele vive para que os outros sejam abençoados. Tem uma vida altruísta. E aí, ele sempre colherá isso em sua vida. Ele sempre será ajudado, abençoado, e assim ele colherá aquilo que plantou no passado. Então, viva uma vida íntegra dentro da palavra de Deus, lendo, estudando a palavra de Deus, orando, jejuando e evangelizando, principalmente isso, ganhando almas para o Senhor. Seja dizimista fiel, seja um ofertante na casa de Deus e ore, mas ore muito, 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 porque isso vai trazer no futuro para você bons frutos. Ame as pessoas, dê sua vida por elas, invista no reino de Deus e você vai ver que sempre você estará tranquilo, você nunca passará fome, nunca passará necessidade excessiva. Vamos ver a verdade prática que diz: tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Então veja só, se você vai plantar maçã, vai colher maçã. Se você vai plantar limão, vai colher limão. Se você vai plantar arroz, vai colher arroz. Então olha só, isso que você planta, você colhe, não é? Então é uma lei aí natural, né? Além de ser uma lei espiritual, é uma lei natural também. Na própria natureza nós vamos ver isso. Então na família nós vamos ver que acontece muito isso. Vamos ver a plantação, né, que houve nessa família. E nós vamos ver a colheita depois desta família naquilo que plantaram. E a família de Davi, nós vamos ver aí que a colheita foi de acordo com a plantação. Como muita coisa foi plantada erradamente, como muita coisa deixou de ser plantada também. Então nós vamos ver os resultados. A leitura bíblica em classe está em 2º livro de Samuel, 3, 2 a 5, 5, 13 a 15 e 12, 10 a 13a. Vamos ler. 2 Samuel 3. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Aminon, de Ainoã, a Jezreelita. E o seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesus. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. 2º livro de Samuel 5. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. 2 Samuel 12. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã:
pequei contra o Senhor. Então veja que são citados aí mais claramente 17, nós podemos citar mais 2, nós temos aí pelo menos 21 filhos, né, que nós podemos deduzir aí da palavra de Deus, mas parece que teve mais do que isso, bem mais do que isso. Uma numerosa família que Davi teve, e nós vamos ver que foi uma família tremendamente desgastada, uma família sofredora, uma família que passou por tremendos problemas, e até mesmo os filhos desses filhos, né, até os netos passaram por problemas terríveis. Toda a geração de Davi, né, que os descendentes de Davi foram assumindo o trono, e nós vimos que toda a família passou por problemas difíceis e até hoje passam por problemas terríveis. Chegou o tempo então de Jesus nascer, né, e ser adotado por José. José era descendente direto da família de Davi, e o mesmo Jesus vai reinar sobre Jerusalém durante 1000 anos, né? É um cumprimento da promessa de Deus a Davi, de que nunca faltaria um descendente seu sobre o trono de Israel. Vamos à introdução, que diz: a despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo com o pai. Nesta lição estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. Então vemos aí que Davi foi um homem de muito destaque na nação de Israel. Aí vemos um destaque muito grande para Abraão, né, para Moisés, e Davi muito provavelmente aí tenha sido o homem que recebeu um destaque em toda a nação de Israel, apenas superado por esses dois. Se destacou muito na liderança do seu povo, né? E era um homem que tinha qualidades que no Antigo Testamento foram insuperáveis, né? Olha, ele era um excelente musicista, ele era um excelente soldado, excelente general, um excelente escritor, né? Excelente autor de tanto músicas como poesias. Foi um excelente pastor de ovelhas. Olha, foi ungido pelo profeta Samuel, depois foi ungido pelo povo, depois foi ungido de novo, 3 vezes ungido para reinar sobre Israel. Foi então um rei que unificou toda a nação. Era um homem cheio do Espírito Santo. É chamado aí o homem segundo o coração de Deus. E entre as suas qualidades, nós vemos aí um homem de grande fé, que sempre consultava a Deus, um homem de altares, de oferecer a Deus sacrifícios, um homem que errou muito, mas sempre se arrependia, se humilhava diante de Deus. Então, embora tivesse todas essas qualidades, demonstrou não saber cuidar da sua família, não conduzir a sua família da maneira que deveria, não soube educar os seus filhos, não soube manter os seus filhos no temor do Senhor, não soube manter sua família unida, submissa a Ele. Ele não soube passar para seus filhos a fé que ele possuía em Deus. Este é o maior legado que o pai pode deixar para os filhos, é sua fé em Deus. Então o pai que consegue fazer com que seus filhos sigam a sua fé em Deus, que continue a sua vida com fé em Deus, que permaneçam crentes, permaneçam salvos. Então isso aí é a maior herança que um pai pode deixar para os filhos.
Feliz é o pai que consegue que seus filhos também sejam crentes, sejam salvos e continuem na vida cristã, fiéis a Deus, tementes a Deus. Tópico 1, o rei Davi e sua grande família. Subtópico 1, Davi, o ungido por Deus. O livro de 1 de Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. 1 de Samuel 16:1. Assim Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado o novo rei ungido de Deus, Davi. Nesse momento, a Bíblia diz que desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 de Samuel 16:13. Então, no livro 1 de Samuel, vemos aí o final do reinado de Saul. Saul foi rejeitado por Deus. Foi um homem que teve apenas o princípio ali do seu reinado. Ele reinou durante 40 anos, mas praticamente só 7 anos que Saul teve um reinado de obediência a Deus, de agrado de Deus. Mas foi rejeitado depois. Olha, um homem que profetizou, foi cheio do Espírito Santo, um homem que foi escolhido, que ninguém dava nada por ele, ninguém nunca nem sonhou, nem ele mesmo, nem sua família, nunca nem sonharam de algum dia assumir o reinado sobre Israel. Mas um homem que não soube agradar a Deus, não foi obediente a Deus, não se humilhou realmente diante de Deus, não era um adorador. Veja que um homem que foi cheio do Espírito Santo e se tornou feiticeiro, consultou uma feiticeira. Olha só como é que pode acontecer com uma pessoa. Veja, era um homem que foi cheio do Espírito Santo, que profetizou no meio dos profetas, que teve a sua vida mudada por Deus e acabou consultando uma feiticeira. Olha, foi consultar demônios. E a Bíblia diz então que Deus o rejeitou e o Espírito Santo saiu dele e o Espírito Santo entrou em Davi. Olha só. No lugar que antes havia o Espírito Santo, entrou um demônio que atormentava Saul o tempo todo. Olha só a mudança radical. Então vemos aí que acontece a morte do rei Saul e Davi então vai assumir agora parte do controle, do governo de Israel, reinando em Hebrom, e depois de 7 anos do seu governo em Hebrom, ele vai então conquistar toda a nação de Israel e vai unificar toda a nação em torno do seu reinado. Foi um grande líder. Ele conquista Jebus, que se torna então a cidade de Jerusalém, que passa a ser a capital de todo Israel. Então vemos que foi um homem cheio do Espírito Santo, mas que também cometeu vários erros, E o principal deles aconteceu o adultério e o assassinato. E daí para frente, tudo mudou também em sua vida, tudo mudou aí na sua família e o resultado desse pecado terrível veio sobre a sua família. Ele se arrependeu, pediu perdão a Deus, Deus o perdoou, mas a sua família teve como resultado o juízo de Deus sobre eles. Veja, não é Deus que os tornou ruins, mas eles já eram ruins e a maldade do coração deles, então, veio à tona. Então, o juízo de Deus veio sobre toda aquela família e teve ali incesto, Aminon com Tamar, aí Absalão, irmã de Tamar, vai vingar isso, vai matar o seu irmão Aminon.
Vamos ver que Absalão se revolta contra Davi, toma o reino, depois é morto. Vamos ver Adonias querendo assumir o reinado antes de Davi morrer, que também é morto. Nós vemos aí que Salomão, depois no final da sua vida, cai na idolatria. Depois vamos ver o seu filho, né, o Roboão, pecar também, o reino ser dividido, e vamos ver toda a família para frente ter grandes problemas. No subtópico 2, Davi, o homem de Deus. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel, reunificar a nação. Ao longo dos capítulos de 2 de Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem sucedido em seu propósito. Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. 1 de Samuel 2:4, 5 de 1 a 3. Assim Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo que o Senhor era com ele para realizar. Então vemos que o Espírito Santo veio então a Davi e passou a controlar muitas das ações de Davi, porque ele passou a permitir que Deus influenciasse o seu trabalho, que Deus o conduzisse. Ele sempre estava pedindo a Deus orientação, mantinha uma estreita relação com Deus, uma intimidade com o Espírito Santo, escrevia salmos, oferecia sacrifícios a Deus, trouxe a arca da aliança para Jerusalém. Tudo isso agradou a Deus, construiu ali um belo templo. Então tudo que Saul desmanchou, destruiu, Davi veio para consertar. Ele veio unir toda a nação em torno de um reinado de um rei só. Não que Deus tivesse desejado que houvesse um rei sobre Israel, porque o governo que Deus desejava era aquele que estava acontecendo através de Samuel. Deus queria uma teocracia, não era uma monarquia. Mas o povo pediu um rei, Deus concedeu. Então Saul começou a reinar, não agradou a Deus, e Deus então escolhe Davi, e Davi agrada a Deus. Mas nós vamos ver aí que Davi copiou uma coisa péssima de Saul. Saul arranjou várias mulheres. Então no tópico 1, subtópico 3, a grande família de Davi. Entretanto, a despeito de o rei Davi ser ungido por Deus e o homem segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. 1 de Samuel 18, 27, 1 de Crônicas 3, de 1 a 5 e 9, 1 de Crônicas 14, 3. Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade, suas conquistas territoriais com muitas guerras, e esqueceu-se de que tinha famílias espalhadas em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Então, olha, era a ordem de Deus que o rei não tivesse muitas mulheres. Mas Davi, copiando esse erro crasso de Saul, também arranjou várias esposas, Ele tinha 7 esposas oficiais e ainda arranjou várias concubinas. Então, ele teve aí pelo menos 20 filhos. Alguns acreditam que ele teve até mais de 30 filhos, por aí. Então, ele não deu conta de educar esses filhos, de cuidar desses filhos, Eram numerosos. Ele vivia muito ocupado nas guerras, muito ocupado em conquistas territoriais, E imagine uma pessoa com tanto de filhos desses. Uma pessoa quando tem aí 3 filhos, já
tem um trabalho muito grande para educá-los, né? Para mantê-los na igreja. Imagine uma família desse tamanho. Teve várias esposas, concubinas, e dentre elas algumas nem eram israelitas. Então veja que ele transgrediu de ter várias mulheres, ainda transgrediu a palavra de Deus tendo mulheres que não eram israelitas e colheu frutos amargos. No tópico 2, filhos e parentes na casa de Davi. No subtópico 1, Tamar, que era filha de Maaca. Esta era filha do rei Talmai, de Jesus, e mãe de Absalão. E este, portanto, irmão de Tamar. 1 de Crônicas 3:2. Uma mulher bonita e virgem. Sua beleza atraiu Aminon, seu meio-irmão. Um filho primogênito de Davi com Ainoã. 1 de Crônicas 3:1. Então, pelo que vemos, Davi se casou com Maaca para fazer um acordo político. Ele queria se fortalecer em Israel, então ele achou que se casando com uma filha de um rei, ele poderia então estar em aliança com um rei que tinha seu exército e ele se tornaria mais poderoso e mais respeitado em Israel. Então, as alianças traziam pessoas para ajudá-lo, para fortalecê-lo militarmente. Ao invés de depender totalmente de Deus, então ele errou nesse ponto. Ele agora acha que precisa, então, fazer alianças com reis através de casamentos com suas filhas. E nós vamos ver que o seu filho Salomão depois faz muito isso, pratica muito isso, a ponto de ter 1000 mulheres. Tudo isso para conseguir apoio político. Tudo isso para conseguir unificar a nação em torno de si, se fortalecer militarmente, ser respeitado militarmente, não ser atacado por outras nações. Então, casava-se com a filha dos reis de outras nações e aí aquele rei não atacaria o seu país. Ou seja, deixou-se desconfiar em Deus para confiar em alianças políticas militares. Então vemos que desse casamento com Maaca nasceu aí Tamar e nasceu Absalão. Tamar parece que era uma moça muito bonita, atraiu a atenção de Aminon, que era o primeiro filho de Davi, com Ainoã. Então veja que ele teve uma paixão pela sua meia-irmã, e veja bem, ele poderia ter falado com o pai, com a mãe, ele poderia ter pedido ela em casamento, e mesmo assim ele estaria errado, que a palavra de Deus dizia que ele não poderia se casar com ela. Mas era uma paixão, era uma cegueira pelo pecado. Ele poderia ter sufocado essa paixão e percebido que era apenas um amor de irmãos e assumido esse amor, esse interesse pela sua irmã, de achar sua irmã bonita, não tinha problema nenhum. Agora, o interesse sexual era pecado e ele deveria ter, então, combatido esse pecado. Mas não. Ele vai, estupra sua irmã e logo após fazer isso, foi nojo dela. Veja só. Porque não era realmente um sentimento puro. Não era um sentimento vindo da parte de Deus. Então era uma coisa maligna que ele tinha pela sua irmã. Então veja que como filho primogênito de Davi, ele deveria ter respeitado a sua meia-irmã, sabendo que ele era exemplo para os outros irmãos. No subtópico 2, Absalão, era irmão de Tamar, filho de Maaca, e terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 e a 19 de 2 de Samuel, sua história está registrada em detalhes. Seu nome tem a ver com pais, mas ironicamente sua história nada tem a ver com ela.
Absalão assassinou Aminon, seu meio-irmão, conspirou e rebelou-se contra o seu pai, o rei Davi. Então, dentre os filhos do rei Davi, Absalão se destacava como o filho mais bonito, que tinha um cabelo muito longo, com peso muito grande, né? Um cabelo valiosíssimo e admirado por todos. Foi um homem tremendamente político, que atraiu as pessoas, né? Ele ficava na porta da cidade recebendo ali as pessoas que queriam trazer um caso para seu pai Davi resolver. Seu pai muito ocupado. E então sempre dizia, se fosse eu que fosse julgar sua causa, eu daria a causa ganha para você. Então ele foi conquistando as pessoas assim. E depois ele usurpa então o trono do seu pai. Ele toma o trono do seu pai. Davi, para não matá-lo, prefere sair da cidade, né? Mas aí o povo se revolta, acontece uma guerra entre o próprio povo e seu filho Absalão é morto. Mas antes, então, Absalão mata o seu irmão Aminon, porque ele havia estrupado sua irmã. E olha aí causou um grande problema, porque Davi, zangado com isso, expulsa o seu filho. Então ele vai viver exilado. Depois, com a trama do general de Davi, ele acaba voltando, mas eles nunca mais voltaram a se comportarem como pai e filho. Então não havia mais aquele amor que existia antes. Seu filho revoltado, então usurpa o trono do pai e acaba morrendo. Davi chora muito, sofre muito pela morte do seu filho, quase que causa uma ruptura no seu governo. No subtópico 3, vamos ver aí Aminon. Quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Aminon. Primeiro livro de Samuel 3:2. Feito homem, entre outros irmãos nascidos, Aminon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentiamente por sua meia-irmã Tamar. Aminon ficou doente de angústia e de desejo incontinente por ela e por isso não comia nem bebia, totalmente dominado por essa paixão e ao mesmo tempo desconhecida por Tamar, segundo Samuel 13:2. Nessa trama ele se finge de doente para pedir ao seu pai, rei Davi, para mandar Tamar cuidar dele. Então veja, ele armou toda uma trama, porque ele queria, na verdade, ele já tinha a intenção de estrupar a sua irmã. Olha só, ele não falou para mais ninguém sobre o seu amor pela sua irmã. Ele deveria ter falado para a mãe, deveria ter falado para o pai, e deveria ter controlado esse ímpeto, né, que era totalmente errado e contrário à palavra de Deus. Então ele foi dominado por uma paixão, não era amor, era uma paixão doentia. E foi demonstrado isso na prática, que era uma paixão doentia, porque além de estrupar, depois que fez isso, foi nojo de sua meia-irmã. Olha só. Então provou que realmente era uma coisa doentia, era uma coisa maligna, na verdade. Então ele armou todo esse plano com o seu primo, o Jonadab. Vamos ver então no subtópico 4, Jonadab, um conselheiro do mal. Jonadab era primo de Aminon e filho de Simeia, irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, era homem sagaz e de maus pensamentos em seu coração, segundo Samuel 13:3. O mal sempre atrai o mal e por isso esse homem induziu a Aminon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar, a vítima dessa situação, segundo Samuel 13:5-11. Jonadab é o tipo do amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto de mau conselheiro. Então, olha que a única pessoa que Aminon confiava de dizer
dessa paixão que ele tinha pela sua meia-irmã Tamar, foi então seu primo Jonadab. E parece que então ele tinha essa amizade com esse primo, porque esse primo era da mesma índole dele, não prestava também. Então, esse primo aconselha a arquitetar esse plano maligno de se fingir de doente e trazer sua meia-irmã para cuidar dele. Então, o plano é chegar então a Davi, a história de que ele está doente e que solicita então a sua meia-irmã para cuidar dele. E ele vai falar então com Davi que é isso. E Davi prontamente cede aos seus desejos, pensa que é uma coisa de irmão para irmão, que ele tinha afinidade com a sua meia-irmã, queria que ela o ajudasse, então está tudo bem dentro da família, isso é normal. Então veja só que Aminon não prestava, tinha uma amizade com o seu primo que não prestava também. Então arquitetaram esse plano e colocaram esse plano em prática. Daí então veio acontecer o estupro e veio depois acontecer a morte do Aminon. Então veja que a partir daí é que vem acontecer várias desavenças, né? Divisões, iras, contendas, aí os juízos de Deus sobre a família de Davi vão acontecer todos. Nunca mais tiveram paz. No tópico 3, o problema moral na família de Davi. Subtópico 1, as consequências de sua falta de domínio próprio. O capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado, segundo de Samuel 11, de 1 a 13. Incisivo e fiel à mensagem divina, o profeta Natã disse ao rei: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Segundo Samuel 12, 11. Assim não demorou muito para que um dos filhos coabitasse com as concubinas do próprio pai e o envergonhasse publicamente em Israel. Segundo Samuel 16, 21 e 22. Então vemos aí registrado na Bíblia o adultério de Davi com Batseba, que era uma mulher casada. Além de Davi já possui várias esposas, agora ele quer mais uma esposa, e vemos por que Davi não tinha ido a uma guerra que deveria ter ido, então ele se ocupa com coisas que não deveria, começa a prestar atenção numa mulher que estava tomando banho, ao invés de estar na guerra. Então olha só, começa daí. Então o pecado nasce no seu coração de ter aquela mulher. E ele sabe de informações, então, que são dadas pelos seus funcionários, que ele mandou saber, sabe que ela é casada. E ele insiste, então, nesse adultério. Depois ela fica, então, grávida, e ele agora quer justificar a gravidez, dizendo que a gravidez é do marido dela. Então ele arma toda uma artimanha com Urias, mas não consegue mudar a personalidade de Urias, a fidelidade de Urias, a santidade de Urias, a integridade, o companheirismo que ele tem para com seus companheiros de batalha. Então ele não cai nas armadilhas do rei Davi. E aí ele acha que a solução é matar então Urias, que ele poderia ficar então com a mulher de Urias e além da mulher ter um filho. Então olha só, ele envia então através do próprio Urias, olha só como é que a mente é maligna. Ele, então agora, olha, um homem que antes era cheio do Espírito Santo, agora age como um verdadeiro demônio. Então ele envia carta para o líder de seu exército, pelo próprio Urias, para que Urias seja colocado na frente de batalha, ou seja, para que ele seja colocado no lugar que ele morra.
Então, um plano maligno, e isso acontece. Então, Davi agora fica livre para ter a mulher de Urias como sua esposa. Então, agora ela pode ter o filho. Vamos que as pessoas disseram, não deu 9 meses, nasceu com 8 meses só, né? Mas não tem problema, ninguém desconfiava que tinha sido aquele filho feito antes, que era um adultério, porque Batseba poderia ser o quê? Morta, apedrejada, porque havia adulterado. E Davi também merecia ser apedrejado. Era assim que era a lei. Então Davi, pensando que estava tudo oculto, que estava tudo dando certo, que o seu plano deu certo, mas Deus envia o profeta Natan, que conta para Davi uma história para que ele julgue, né? Dizendo então que o homem foi na casa de outro e pegou a única ovelha que ele tinha, né? Fez um banquete com ela, sendo que esse rei era muito rico, tinha muitas ovelhas, não precisava fazer isso. Então Davi diz que esse homem deve pagar, e ele diz até a conta, triplicadamente. Então nós vamos ver em 2 Samuel 12, qual o juízo que Davi deu para o homem que tinha feito este absurdo. Ele diz, olha o que diz aí. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã, vive o Senhor, que é digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante esse sol. Porque tu fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então veja que o profeta Natã foi, Davi pensava que estava oculto, mas Deus sabia de tudo, Deus estava vendo tudo, e Deus enviou o profeta Natã para dizer exatamente isso, que ele estava vendo tudo e que Davi ia pagar caro pelo seu pecado. Davi pensa então que vai morrer, porque ele mesmo deu a sentença, que esse homem deve morrer. Então quando Natã diz que você, esse homem, ele diz, pronto, eu mesmo disse que tem que morrer, então vou morrer. Mas o profeta diz, você não vai morrer devido a isso. Mas o pecado tem consequências, e as consequências virão sobre a família de Davi. Então o pecado sempre tem consequências. Então a pessoa matou alguém ali, aí ele se converteu, se arrependeu, tudo bem, está salvo, mas ele vai para a cadeia. O pecado tem consequência. A pessoa adulterou, mas se arrependeu, aceitou Jesus. Bom, está salvo, tá? Mas tem consequência. Então adultério. Então o marido da mulher pode matar o crente por causa do adultério. Pode nascer um filho daí, e isso vai causar problema a vida inteira. Então não quer dizer que acabou as consequências do pecado. Não. As consequências virão. Tudo que o homem plantar,
E isto mesmo sei falar. Então olha que o filho que nasceu da união de Davi com Batseba morre. Davi orou, jejuou, mas não adiantou. A criança morreu mesmo. Desta união nasceu aí Salomão. Salomão foi um homem tremendamente abençoado por Deus. Deus deu uma tremenda sabedoria para Salomão. Mas ele caiu na idolatria. Por causa de quê? Por causa das suas muitas mulheres. 1000 mulheres. Agora você fala, 1000 mulheres? Quantos filhos então teve esse homem? Uns 1000 filhos pelo menos? As famílias são numerosas. Deveria ter tido aí uns 3.000 filhos, 5.000 filhos. Mas não. Só teve um filho. E ainda um filho que não prestava, que é o Roboão. Desmanchou todo o trabalho que foi feito por Davi para unir todo Israel em torno do seu reinado. Depois Salomão conseguiu manter esse reinado unido e o seu filho Roboão desmanchou tudo isso. O reinado foi todo dividido. Ficou 2 tribos ao sul, chamadas Judá, então o território de Judá. E ao norte ficaram as outras 10 tribos, com o nome de Israel. Essa parte do norte cai terrivelmente em idolatria. São levados cativos pelos assírios e espalhados entre as nações, nunca mais se tornaram uma nação normal. E a parte sul de Judá caiu na idolatria e foram levados cativos, deportados para a Babilônia. Passaram lá 70 anos como cativos, depois voltam e fundam novamente ali o Estado de Israel, reconhecido depois pela ONU, e é o Estado que existe até hoje. Então nós vemos aí no episódio que Deus diz que por causa de Davi ter feito aquilo em oculto, também Deus vai fazer com que o juízo venha sobre ele e que ele vai ver então na sua família o seu próprio filho, que é o Absalão, que vai se deitar com as suas concubinas para todo mundo ver. Então a vergonha terrível, o juízo terrível que vem sobre Davi devido ao seu adultério e seu assassinato. Subtópico 2, incesto e morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi contra a própria irmã Tamar, segundo Samuel 13:1. A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar o seu meio-irmão Aminon como vingança pelo abuso que sua irmã Tamar sofreu. O relato de Aminon e Tamar está repleto de sagacidade, de sutileza e de mentira, a fim de atrair a inocente Tamar para um laço indigno. Tudo muito doentio e pecaminoso, segundo Samuel 13, 11, 12, 14 e 15. Depois de ter se deitado com sua meia-irmã, humilhando-a, Aminon a desprezou completamente. E o rei Davi soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra Aminon. Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada na família. Absalão matou Aminon, segundo Samuel 13, 27 a 29. E mais tarde ele cavou sua morte precoce, segundo Samuel 18, 14, após desencadear uma rebelião contra o próprio pai, a fim de tomar-lhe o trono. O rei chorou amargamente a morte de seu filho Absalão, segundo Samuel 18, 33. Bom, nós vemos aqui que no tópico 3 ficou assim repetitivo, o que já foi falado antes, mas aqui com mais detalhes, então. O subtópico 2 registra o pecado terrível de Aminon, o filho mais velho de Davi, com a sua primeira esposa Ainoã. Então veja que Aminon tem uma terrível paixão pela sua irmã, um desejo sexual que para ele era incontrolável, porque ele não tinha o temor de Deus em seu coração. Ele arquiteta então com seu primo um plano, vai então, executa esse plano, atrai sua irmã para o seu quarto e lá então ele vai estrupá-la, que comete então um incesto, que é o pecado aí, parente, com outro parente. E o irmão dela, Absalão, se revolta com isso. Davi não corrige devidamente Aminon. A Bíblia diz que ele fazia tudo que agradava ao seu filho.
não o repreendeu corretamente. Absalão tomou um ódio por ele e acabou matando Aminon depois. E esse mesmo Absalão depois usurpa o trono do rei Davi. Ele se deita com as concubinas dele para todo mundo ver e acaba morrendo, né? Preso pela sua vaidade maior, que eram os seus cabelos, né? Cabelos longos, pesados, ficaram agarrados no mato. Quando ele passava com seu animal debaixo de uma árvore, acabou ficando preso pela cabeça. E ali então é morto pelo general do rei Davi, que era também seu parente. Então Davi chora muito, sofre muito com isso, e ele acaba perdendo então aí 2 filhos com isso. Mais tarde nós sabemos também que Salomão vai matar o seu irmão Adonias porque ele queria usurpar o trono dele. Então veja só, 3 assassinatos aí, só nesse período aí curto na família do rei Davi. Subtópico 3, vigilância, proximidade e exemplo. Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. Por isso é preciso que os pais façam sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares. Sobretudo, fazendo isso por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro de casa. 1 Coríntios 10, 31. Então devemos aprender, com esse exemplo aí, a família de Davi. Não sei se os irmãos têm prestado atenção, mas tem se multiplicado casos, aí de estupro dentro da própria família. São avós, são tios, são primos. Tem acontecido muito isso nas famílias. Casos, a gente vê aí nos noticiários vários casos desse tipo, de moças que foram estupradas pelos seus próprios parentes, muitas vezes pelo próprio pai. Isso é uma coisa que tem se multiplicado muito, tem sido até divulgado muito pela imprensa. Falta de Deus, falta de temor de Deus, falta de uma boa criação dentro de casa e também na família como um todo. Aí, tios, os avós, os primos, isso tem acontecido muito. Então é a falta de educação bíblica, falta de temor de Deus, falta de exemplos dentro da própria família. A família deve estar sempre orando, jejuando, congregando, levando os filhos para a igreja, e toda a família, tanto ali dentro da própria casa, como também os parentes, devem ser aí ensinados sobre a palavra de Deus, devem ser evangelizados. Então, precisa do exemplo. O exemplo do pai e da mãe já vai ajudar muito para que a família toda seja edificada, seja a família que vê o testemunho ali, vai ter desejo de ser igual, desejo de comunhão com Deus. Então os pais devem viver uma vida santa e irrepreensível, dando exemplo para os seus filhos. Como é que os filhos vão se casar e vão ter uma família salutar, unida, se os próprios pais não se comportam assim? Como é que as filhas vão ser submissas aos seus maridos se a esposa não é submissa ao seu esposo? Como é que os filhos homens vão amar as suas esposas se dentro de casa não vê o seu pai amando a sua mãe? Então, a família dentro de casa deve ser exemplo para os filhos. Então, os pais devem ser exemplos para os seus filhos, que depois, quando se casarem, serão exemplo para os seus próprios filhos. Então vamos ver aí o que um pai pode fazer para destruir a sua família. Olha só. E aí nós vamos aprender a não fazer isso. Então quais são as recomendações de Davi para o fracasso como pai? Olha aí, fique zangado, mas não castigue. Quando Davi soube o que Aminon fez a sua meia-irmã Tamar,
O texto diz que Davi muito se acendeu em ira, 13:21, mas não há indicação de que ele tivesse falado com Aminon e muito menos que o tivesse castigado. Os pais que deixam de corrigir seus filhos podem esperar problemas maiores no futuro. Ame demais os seus filhos. Depois que Absalão fugiu, Davi pranteava seu filho todos os dias. Davi parece ter sentido tanta falta do seu filho que se esqueceu do que seu filho tinha feito. Meninos e meninas que são amados demais de um modo em que vale tudo causarão sem dúvida graves problemas. Outra coisa errada: perdoe, mas não completamente. Davi finalmente permitiu que Absalão retornasse a Jerusalém, mas não o viu durante 2 anos. Se o perdão for concedido, deverá ser completo. O perdão incompleto, repleto de pequenos lembretes dos pecados passados, cria amargura e antagonismo. Quando Deus perdoa, ele esquece. Se nós perdoarmos um erro, nós devemos fazê-lo completamente. Então vemos que Davi, um sucesso em sua carreira, era um fracasso como pai. Ele se aborrecia com o que seus filhos faziam, mas não os castigava. Ele amou tanto os seus filhos que perdeu a perspectiva e perdoava de modo incompleto. Na sua vida familiar, o maior rei de Israel foi um dos maiores fracassos da história. Então, como pais, devemos aprender aí com os erros de Davi e não copiar esses mesmos erros. Conclusão: vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto seus filhos. Que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Pelo que podemos perceber, então, Davi se tornou um homem tão ocupado com seus afazeres de rei, que acabou caindo no desleixo da sua vida espiritual. Então seus filhos pararam de ver em seu pai o líder espiritual, o homem de Deus, o homem consagrado a Deus, que buscava sempre comunhão com Deus, e viram que ele era um homem que possuía desejos errados e colocava em prática, e era um homem que atendia ao pecado em seu coração, quando tinha então, por exemplo, aí um desejo sexual por uma mulher que era até casada com outro. Veja só, os filhos vendo um exemplo desse dentro de casa, perderam totalmente o respeito pelo pai, que ao invés de ser o exemplo para os filhos, passou a ser o mau exemplo para os filhos. Então aí perdeu toda a autoridade com seus filhos devido a esse pecado que cometeu. Então tome cuidado na sua casa, seja exemplo. Levante-se todo dia de madrugada para orar. Gaste tempo em oração, falando com Deus. Seja uma pessoa que pratica o jejum. Seja um exemplo na leitura e estudo da palavra de Deus, na evangelização. Tenha sempre o desejo de ganhar almas no seu coração. Congregue sempre, frequente a igreja. Se submeta à palavra de Deus, seja um exemplo dentro de casa, e então seus filhos terão esperança de que um dia possam ter suas famílias e sejam famílias equilibradas, sejam famílias tementes a Deus. O exemplo fala mais do que qualquer outra coisa. Vamos orar agora? Se você deseja entregar sua vida para Deus, se você acredita que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, nasceu como homem, viveu como homem, pegou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, morreu por nós na cruz e ressuscitou. Então se você crê nisso, você é salvo agora, você recebe o perdão pelos seus pecados. Peça perdão a Deus agora, se arrependa de todo o coração e o seu nome será escrito no livro da vida agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora. Vamos orar por você. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas, Senhor, que se chegam a Ti. Estão agora pedindo perdão pelos seus pecados. Estão se entregando totalmente a Ti. E eles creem que Jesus
o teu Filho, veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar ali naquela cruz e ressuscitou. Em nome de Jesus, escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal. Concede a eles o Espírito Santo agora. Arigrada justende, arigrada por vertigo de vartarare. Alegre-se por ter os seus nomes escritos no livro da vida. Sejam fiéis a Deus. Passe o exemplo para outros de uma vida de integridade, de santidade. Em nome de Jesus, você que está doente, está enfermo, receba a cura agora. Solta, em nome de Jesus, todo mal, toda doença, sai agora. Toda virose, saia dessas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, dá aí o like, se inscrever no nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos sobre a lição, entre em contato conosco e envio para você gratuitamente PDF e PowerPoint. Deus abençoe a todos. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor, Deus abençoe.